A igreja está seguindo uma série de estudos baseado no Sermão do Monte, né? Mateus 5 a 7. Esse é o tamanho do Sermão do Monte, praticamente 3 capítulos, né? Mateus 5 a 7 tem um paralelo em Lucas, que é capítulo 6, 17 a 49. Você fala, mas Lucas é menor? Lucas é menor. O Sermão da Montanha, né, o Sermão do Monte, e para Lucas é chamado de o Sermão da Planície, porque Mateus escreve para os judeus. Então, ele tem assim um desenvolvimento muito maior, porque ele está falando com o judeu, de coisa para judeu. E Lucas fala para os gregos. Então, muita coisa que seria para o judeu, ele omite. Mas ele não perde em qualidade, não perde na mensagem. Lembrando, né, que Lucas escreve para os gentios, para os romanos, para os gentios. Um destaque que nós devemos fazer é que o Sermão do Monte lida com questões éticas de importância fundamental para todos os tempos. Ele vem trazer questões muito importantes sobre isso. Assim podemos ver que a Boa Nova do Evangelho é uma leitura de muitos ensinamentos do Antigo Testamento, e Jesus faz uma nova leitura, traz isso de uma forma mais prática, de uma forma mais palatável, e o Sermão da Montanha nos traz muitas desses ensinamentos. Vamos lá no Mateus 6, 19 a 21. Abra sua Bíblia, por favor. Deixe ela aberta que nós vamos ficar passeando um pouquinho por alguns textos, tá? Mateus 6, 19 a 21. Esse texto, ele tem uma estrutura poética, tá? O verso 19, ele adverte contra um caminho errado, o 20 mostra qual é o caminho certo, e o 21 ele fecha com chamado aforismo, que na verdade é uma sentença que em poucas palavras resume a moral do texto. Então, Mateus 6, 19 e 21 diz: não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Textinho curto, direto e objetivo. Só resta uma pergunta: onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Talvez aqueles casadinhos há pouco tempo vai dizer: meu coração está com a minha amada, ou está com o meu amado, né? Um pouco mais velho, como vai dizer: meu coração está com os meus filhos, ou com meus netos. Já, gente, já eu vou ter, tá? Já. E, não, amada tem, mas né, vem os netos, né, vem tudo isso. Mas deixa eu fazer uma analogia, uma pequena analogia, para te ajudar a pensar um pouquinho mais, tá? Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar. Eu gosto muito de ler, gosto de estudar teologia, gosto de ler psicologia, estudar economia, né, um pouco eclético, né? Quase não leio livro de ficção. Eu acho que devo ter lido uma meia dúzia na minha vida. Eu não tenho paciência para ler ficção. Eu gosto de leituras mais técnicas e objetivas. Então, poderia talvez dizer, tá, isso é um exemplo, tá, uma analogia, que o meu coração está no saber, está no pensar. Eu gosto de dar aula também, então, no saber e no compartilhar o que eu estudo. Na hora que eu estava preparando esse estudo, né, eu li isso que eu escrevi e falei: nossa, fiquei orgulhoso de mim mesmo agora, né? Olha, meu coração está no saber, né? Isso é um negócio bonito demais, né? Então eu posso dizer que meu coração está no saber e por força da minha atividade aqui está no pregar o Evangelho. Jeremias 17, 9. Procura lá na sua Bíblia. Jeremias, no Antigo Testamento, 17, 9. Jeremias diz assim: enganoso é o coração mais do que
todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Enganoso é o coração. Então, eu posso dizer que meu coração está no saber e no transmitir a palavra de Deus. Mas se eu olhar talvez um pouquinho mais fundo, né, olhar com mais atenção, eu percebo que o meu coração está mesmo aqui, no púlpito, ou aqui, no microfone. Meu coração está no destaque que essa posição oferece. Eu gosto de aparecer aqui como uma pessoa importante. E aí o conhecer e o estudar era meramente uma ferramenta para eu alcançar aquilo que meu coração deseja. Você está entendendo que é um pouco mais complexo a coisa? Que às vezes a gente se engana sobre isso? Onde está o teu coração? Jó 15:31 diz assim, que ele não confie na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. E Eclesiastes 1:2, né? Palavra de Salomão, famosa, vaidade diz vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Nesse quadro, o meu tesouro não é o conhecimento, não é a pregação. E sobre vaidade, a igreja que está estudando Mateus 6, lá em 6:2, diz assim, quando der esmola, não fique tocando trombeta, que a tua mão direita não sabe o que a tua mão esquerda faz. E em 6:5, quando orar, não faça como os hipócritas que gostam de orar em pé e falando bonito para chamar a atenção. Em 6:16, quando jejuar, não se mostre abatido, mostrando que jejua. Tudo isso é comportamento de vaidade, para as pessoas verem, para você se destacar. A princípio, não há grande problema em você querer ser reconhecido pelo seu trabalho. Você ser reconhecido por um bom trabalho que você fez é a bênção de Deus. Deus te capacita para trabalhar, você empenha seus esforços, procura se conhecer, isso não é problema. O problema é quando a necessidade de reconhecimento ganha uma proporção e uma importância maior do que qualquer outra coisa. Eu quero ser reconhecido, eu quero ser elogiado e quero ser reconhecido e elogiado mais do que outras pessoas. Esse é um problema, porque esse tipo de tesouro é facilmente roubado. E com a mesma facilidade e velocidade ele é corroído pelo tempo. Porque daqui a pouco aparece outro que traz uma palavra melhor e pronto, aquilo que você falou é importante, tá, mas nós estamos aqui numa dinâmica. E eu faço um móvel bonito, faço um trabalho bonito, daqui a pouco, daqui a 2, 3 dias, alguém faz um outro trabalho bonito também e eu sou esquecido. Mateus 6,19 diz, não acumulem tesouro sobre a terra. É o nosso texto base. Aí quando a gente ouve disso, nossa mente automaticamente vai assim, né? Deus é contra a riqueza. Um outro aspecto desse texto. Não acumule tesouro sobre a terra. Deus é contra a riqueza. Sobre isso eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Mateus 19. Abra a sua Bíblia em Mateus 19. Mateus 19, a partir do verso 23. Vamos ver assim. Então Jesus disse aos seus discípulos, em verdade, lhes digo que um rico dificilmente entra no reino dos céus. Ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse, para os seres humanos é impossível, mas para Deus tudo é possível. Meus irmãos, tem uma máxima que diz assim, quem estuda teologia, tá? A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Por quê? Porque tem um outro ditado que é assim, texto fora do contexto é pretexto.
Se eu pego um texto isoladamente, esqueço o contexto, eu uso aquilo lá para justificar todo e qualquer absurdo que eu quiser. Quando eu leio esse texto que nós vemos agora, você vai pensar o quê? Deus é contra os ricos, né? Dificilmente um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. É uma crítica de Jesus a um pensamento que acontecia na época e perdura até os dias de hoje. Só que hoje tem um nome mais pomposo, hoje chama teologia da prosperidade. Tá? Os rabinos da época de Jesus diziam o seguinte, que se você tem sucesso financeiro é porque Deus te abençoou. Você recebeu uma bênção especial de Deus. Deus olhou para você com mais atenção e com mais carinho. O que eles faziam era pegar as promessas de Deus do Antigo Testamento, e assim, vou fazer um resumão rápido. Quando Deus diz o seguinte, levarei para uma terra que manda leite e mel, vocês serão uma nação poderosa, uma nação próspera, e as nações em volta olharão a sua prosperidade e darão glória a Deus. Bom, então, se você é próspero, se você tem dinheiro, se você é rico, você é abençoado de Deus. É um cálculo mais ou menos, né, objetivo. A questão é que não é essa. O que os judeus da época esqueceram é que essa promessa feita por seus antepassados e valendo para eles foi quebrada inúmeras vezes. A aliança foi quebrada pelas pessoas, pelo povo de Israel, a ponto de perderem a terra, de serem exilados na Babilônia. Eles quebraram essa aliança várias e várias vezes, e houve 400 anos de silêncio profético, que é de Malaquias até Mateus. Deus não estava contente com eles. Mas esse é um discurso confortável e permissível. Permissível porque eu posso justificar as minhas artimanhas para ganhar dinheiro e vou dizer, deu certo? Não, Deus me abençoou. O que eu fiz não era pecado, porque Deus me abençoou, eu ganhei dinheiro. Eu fui astuto, eu fui sagaz no negócio e ganhei dinheiro. Isso é bênção de Deus. E confortável porque eu posso olhar para o irmão que está em dificuldade e dizer assim, não, Deus que não está abençoando ele. Eu estou bem, eu posso desfrutar da minha riqueza com muita tranquilidade. Mas o detalhe nós vemos lá em Mateus 16, 25. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram, sendo assim, quem pode ser salvo? Se os ricos que têm a bênção de Deus, esse era o entendimento da época, tá, gente? Se os ricos têm a bênção de Deus, estão recebendo as bênçãos, então eles vão ser salvos. E se eles não podem, quem pode ser? Aí Jesus está dizendo aqui, não ajuntem tesouros nos céus. Não é assim, esqueça esse entendimento. Está errado, não é isso daí. Porque é fácil o meu coração ficar preso a essa riqueza. Gente, quem que não gosta do que é confortável? Quem que não gosta de ir num restaurante aí comer uma comida boa? Quem que não gosta de viajar? Vou fazer uma viagem, tá? Vou tirar 30 dias de férias na praia. Quem que não gosta disso? Até eu que sou mais bobo gosto. Então é fácil o meu coração se agarrar a isso. Jonathan Edwards diz em uma de suas pregações o seguinte, a gente é muito bom para dar nome bonito para coisa feia. Uma pessoa ambiciosa, eu digo assim, não, uma pessoa astuta nos seus negócios. Não, ela é gananciosa, ela é ambiciosa. Ela está passando a perna no seu cliente, está enganando a outra pessoa. Uma pessoa muito preocupada. Não, é fofoqueira. A pessoa fofoqueira não é preocupada, não. Ela quer saber da vida dos outros para fofocar. Então diz assim, a gente é bom em dar nome bonito para coisa feia. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Jó diz assim no capítulo 22, se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastar da sua tenda a injustiça, lançar ao pó o seu ouro, o ouro de Ofir entre as pedras do ribeiro, então o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata escolhida. Onde está o teu coração? No Deus das bênçãos ou nas bênçãos de Deus? Onde está o teu coração? No conhecimento, no saber teológico ou aqui no púlpito, no destaque?
no louvor a Deus ou está aqui aparecendo com equipamento, fazendo uma voz bonita? Onde está o teu coração? No cargo, né, vai ter eleição para diácono, de presbítero. Eu sou o presbítero da igreja. Onde está o teu coração? 1 Coríntios 10, 31 e 33 diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Não se torne um motivo de tropeço, nem para judeu, nem para gentil, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. É só amar ao próximo e você acumula tesouro nos céus. Está simples, né? Está fácil. Só amar ao próximo. Que bom se fosse tão fácil, né? Em um contexto mais específico, para o ensinamento do Senhor Jesus, quando você entende isso, que texto fora do contexto é pretexto, você começa a entender um pouco do desafio do teólogo, né, de quem está aqui na frente, o desafio do estudioso, do teólogo, daquele que escreve teologia. A afirmação... Cadê? Está aqui. Da verdade da mensagem cristã e a interpretação dessa verdade para cada nova geração. Toda mensagem tem um contexto. Ela foi escrita ao longo da história. Mas a verdade que está ali é eterna. Pegar essa verdade naquele contexto e trazer para o nosso contexto de hoje, sem distorcer, sem usar ela como pretexto, é o grande desafio da teologia. Porque a teologia oscila entre dois polos, a verdade eterna em seu fundamento e a situação temporal. No tempo de Jesus, ele tinha um contexto próprio. Coincidentemente, o contexto do texto que nós lemos, né, Mateus 6, 19 a 21, nós temos muito disso hoje em dia, que é a teologia da prosperidade. Que se eu sou bem-sucedido, eu sou abençoado por Deus. E Jesus fala assim, não é nada disso. Recentemente, 2 anos, nós ouvimos uma frase que gerou muita polêmica. Foi um líder que diz assim, a Bíblia precisa ser atualizada. Gerou muita polêmica isso. E eu fui ver o que era a história, assisti a apresentação inteira, acompanhei todo o que aconteceu. E no começo do ano essa pessoa deu uma entrevista sobre esse tema, sobre essa questão toda que gerou essa polêmica. E o que a gente vê, a leitura que eu faço, é que foi justamente texto fora do contexto. Foi um pretexto. Porque a entrevista que essa pessoa deu no começo do ano, ela diz justamente o seguinte: a minha vida toda eu me preocupei em ser um destaque, ser uma referência. A minha vida toda eu procurei estar à frente, parecer como uma referência para os cristãos, ser uma referência de pregador. E aí a pessoa, em alguns momentos, por uma falha que todos nós estamos sujeitos, procura criar um fato para chamar a atenção para si. E gerou um monte de polêmica, um monte de discussão. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que enganoso é o coração. Onde está o teu coração? Você consegue fazer essa leitura? Às vezes, na leitura rápida, né, como eu fiz aqui nesse exemplo simplório, né? O meu coração está no conhecer teológico e no transmitir a palavra de Deus. Bacana, né? A gente é bom para dar nome bonito para coisa feia. Aí na hora que você começa a olhar um pouquinho, fala, não, o sujeito ele quer estar ali no destaque, está fazendo de tudo para estar no destaque, e está criando situações e falando coisas de impacto para estar no destaque. Esse é o tesouro. Quando eu faço assim, esse é o meu tesouro. Só que esse tesouro é efêmero, ele desaparece. Onde está o teu coração? Que tipo de tesouro você está acumulando? Vocês sabem que a Bíblia Católica tem 7 livros a mais, né? E mais alguns capítulos em outros livros. Tem um livro apócrifo, que é chamado Esses Livros a Mais,
chama Eclesiástico. Capítulo 29, verso 10 e 11, ele diz assim: sacrifica o teu dinheiro por um irmão e um amigo. Não se enferruje ele à toa, debaixo de uma pedra. Acumula um tesouro segundo os preceitos do Altíssimo. Ser-te-á mais útil do que ouro. Não é um livro canônico, mas ele te traz um ensinamento respeitável. Às vezes a pessoa que, voltando ao nosso texto, né, tem muito dinheiro, ela não quer ajudar ninguém. Ou se ressente, né? Eu preciso ter essa reserva, eu preciso ter... Às vezes a reserva já está, né? Uma montanha, quase não. Eu preciso ter uma reserva. Né? Onde está o teu coração? E o teu amigo, às vezes, passando uma necessidade. Finalmente, teu coração estará junto daquilo que você mais valoriza. Aquilo que você julga ser de grande importância para a sua vida. Coisas, pessoas ou situações que te trazem satisfação, que atendam aos desejos do seu coração. Esses são os seus tesouros. Que tipo de tesouro você está acumulando? Miqueias 6,8: ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Ele requer de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com teu Deus. Você já sabe o que você tem que fazer. Por que você não está fazendo? Por que você está colocando o teu coração em coisas que não são um tesouro eterno? Uma das grandes diferenças que a fé cristã traz é quando Jesus fala lá em Mateus 6, vocês já viram isso, lá na oração do Pai Nosso? Ele diz assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. A fé cristã nos traz essa possibilidade de poder falar secretamente com Deus, de eu poder revelar para Deus tudo que passa no meu coração. Você consegue fechar a porta do seu quarto e ficar sozinho, só você e Deus. E você consegue falar para Deus: Senhor, o meu pecado é isso. Objetivamente, Senhor, eu peco na ganância, me ajuda nisso. Você consegue dar nome para o seu próprio pecado? Isso é um exercício de autocrítica fundamental para a fé cristã. Senhor, o meu pecado é o desejo por uma mulher, um desejo por um homem, é o desejo por um cargo. Meu pecado é a inveja. Você consegue fazer isso? Isso é um grande passo para você poder entender onde está o teu coração. E a fé cristã te dá essa possibilidade. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. É só você e Deus. Agora, você tem coragem de confessar a Deus, ao invés de falar só assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Aí Deus fala assim: quais são? Me dá um nome e endereço. Quais são os seus pecados? Você consegue dizer isso? Qual que é o nome e endereço do teu pecado? Aquilo que está tentando você? Tiago 1, 14 e 15, cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Eu gosto de usar pelo seu próprio desejo, porque o desejo é mais amplo. Né? Concupiscência tem sempre uma relação com a sensualidade. A concupiscência tem essa relação. Desejo não, desejo é qualquer coisa. Eu desejo comer a lasanha da minha mãe, isso não é pecado. Mas eu posso desejar coisas que não são corretas. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Você consegue dizer para Deus: Senhor, eu tenho desejado isso. Me ajuda a vencer isso. Me ajuda a ser forte nisso que eu sou fraco. Está lembrando de Paulo? Quando sou fraco é que sou forte? Por quê? Porque não sou eu que luto, quem luta por mim é Deus. Onde está o teu coração? Você consegue ler isso? Você não precisa falar para mim, gente. Vai no teu quarto lá, fecha a porta. Pode ser até dentro do banheiro, tá? Tranca o banheiro e conversa lá com Deus na hora que está tomando banho. Deus, eu preciso da tua ajuda aqui porque eu estou acumulando tesouro onde eu não devo. Onde a traça corrói, onde o ladrão rouba.
Você consegue fazer isso? Esse é o exercício que eu proponho para você, meu irmão. Procura durante essa semana fazer esse exercício. Fala, Deus, o meu pecado é isso. Dá nome para o teu pecado. Dá nome e endereço para ele. Me ajuda, Senhor, a vencer isso. Essa autocrítica é uma coisa maravilhosa dentro da fé cristã, que eu posso fazer e falar, Deus, é rasgar o meu coração. Não é só dizer, às vezes a gente diz que rasgar o coração é falar, Senhor, eu preciso do Senhor, tá? Isso é também, mas você rasgar e dizer, Senhor, está aqui, ó. Não tem barreira, não tem mais, eu estou escancarando o meu coração. Quero que o Senhor me ajude. Onde está o teu coração? Que tipo de tesouro você está acumulando? É um tesouro aqui ou um tesouro no céu? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, pedimos a Tua graça, Pai. Nos ajuda, Deus, a ser consciente do nosso pecado. Nos ajuda, Deus, a ser consciente daquilo que nós precisamos desesperadamente do Teu conselho, da Tua força, da Tua direção, da Tua orientação, da Tua bênção, Deus. Nós queremos fazer a Tua vontade, sermos servos, queremos ouvir da Tua boca, servo bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor. Mas sabemos que precisamos melhorar muito, ó Deus. A gente é ruim. A gente é bom para dar nome bonito para coisa feia, para mascarar os nossos pecados, os nossos erros. Mostra onde está o meu coração, Senhor, mas mostra e guia principalmente aonde ele deve estar, ó Senhor, aonde o Senhor quer que meu coração esteja. Em nome de Jesus, ó Pai Santo, nos abençoe. Cuida da Tua igreja. Essa igreja tem feito um trabalho tão precioso de buscar mais ao Senhor, ó Pai. Abençoa cada membro da Tua igreja, Senhor. Aqueles que estão, aqueles que não estão. Abençoa as crianças, ó Pai Santo. Abençoa o pastor. Abençoa, ó Pai, a liderança dessa igreja, os novos líderes que serão eleitos, ó Pai. Em nome de Jesus. Cuida do Teu povo. Fala ao Teu povo, Pai. Que tenha ousadia, ó Deus, de orar por alguém e com alguém, que tenha ousadia de dar testemunho do Teu grande amor, ó Pai. Em nome de Jesus, mostra onde está o nosso tesouro, Pai. Ensina-nos, ó Pai, a fazer a Tua vontade. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, o Bruno está dizendo que acabou, então... Tá bom. Claro. Então, receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e guarde. Que o Senhor faça resplandecer a sua face sobre vós e te dê a paz. Que a graça de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, as ternas consolações do Espírito Santo, seja com cada um em todos os momentos da sua vida, até aquele dia que estaremos face a face diante do Senhor Jesus para louvá-lo perfeitamente. Que o Senhor abençoe a tua semana. Ide em paz em nome de Jesus. Amém. Amém.